Glória a Deus. São 20 horas, nós vamos começar a nossa live aqui direto da nossa casa para a sua casa. Deixa eu ajustar minha câmera. Legal. Hoje nós teremos um momento aqui, eu queria a sua atenção para a gente desenvolver um tema que é muito relacionado a nós, no nosso dia a dia, nós convivendo com pessoas e até através de nós mesmos, nós podemos detectar alguns desvios no nosso interior, no nosso caráter. E nós vamos agora, a partir dessa semana, numa live, pelo menos uma vez por semana, durante umas 6 sextas-feiras, pelo menos isso, desenvolver alguns temas relacionados a isso, ao nosso interior, ao nosso caráter, algumas dificuldades que nós temos, e mais do que qualquer outra coisa, eu queria que isso fosse participativo, como se fosse uma terapia em grupo. Acho que seria mais interessante essa situação, né? Eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão online conosco, tá? A paz do Senhor para todo mundo. Se você puder, à medida que você for entrando, você for colocando aí a cidade onde você está linkado conosco, seria interessante para matar a nossa curiosidade, né? Matar a nossa curiosidade. Alguns anos atrás, eu estava no ministério e de repente me bateu uma situação que, vamos perdoar aí que eu vou ajustando, tá? Me bateu uma situação assim que preocupou o meu coração. Era a questão das pessoas chegarem à igreja, né? E nós temos todo um ritual, né? Todas as igrejas, todas as entidades religiosas, ela tem uma espécie de ritual. E às vezes a gente chega pelas portas da igreja e chegamos assim cheio de deformações, de dificuldades, e à medida que vamos entrando por essas portas, a gente acaba cumprindo alguns rituais, né? Você ouve uma ministração, você ouve uma boa música dentro da igreja, né? Às vezes uma palavra que bem aguda, que vai lá na nossa alma. Há sempre, na maioria das vezes, nos nossos cultos, nas nossas células, sempre há aquele momento da gente fazer um convite, um apelo, especialmente nos nossos templos, a gente faz aquele apelo, a pessoa levanta a mão, vem à frente, faz uma oração e começamos a andar dentro dessa história, dentro desse caminho chamado igreja. E a gente vai caminhando dentro da igreja e vamos vendo que algumas coisas elas mudam rapidamente na nossa vida e outras elas demoram um pouco para mudar. E com o passar dos anos, da caminhada dentro da igreja, eu notei que algumas coisas dentro da nossa história, elas não mudaram, ou não mudavam. E eu, como pastor, fiquei preocupado. E um belo dia eu recebo um e-mail de uma planilha de uma campanha de jejum e oração do meu discipulador, que hoje é meu discipulador, naquela época não era, onde ele propunha 12 semanas, né? 12 semanas, se não me engano, de estudos de jejum e oração. E eu achei interessante o desenrolar daquele material, e eu pedi a Deus para me dar direção para a gente estar sintetizando isso e pudesse aplicar na minha vida e na vida daqueles que estavam comigo. E foi aí que nasceu esse tema Célula da Restauração. Então, baseado em tudo aquilo que nós vivenciamos, estudos, livros que li, algumas coisas assim, a gente montou então um estudo com 7 temas. E um deles é esse que nós vamos trabalhar hoje. E a gente montou os grupos pequenos, na época, e ia ministrando num grupo de 10 ou 12, e aquilo foi tendo um volume, um significado muito importante na vida das pessoas.
Foi aí que a gente começou a desenvolver, já tem muitos anos. Alguns dos que estão online conosco hoje podem até ter participado disso. Eu também, no decorrer do tempo, a gente foi adaptando para outras situações. A gente tem um ministério com homens chamado Papo de Homem, onde a gente também faz um seminário e aplica esses temas, né? E a gente vai crescendo nisso. Eu queria compartilhar contigo então hoje sobre esse tema. Uma coisa que é importante notar é que todas as suas deformações de caráter, de interior, tudo aquilo que envolve a vida da gente, ela começa lá na família. A família é a base de tudo, é a primeira sociedade organizada que o indivíduo entra, né? Que ele é inserido a partir da concepção e depois que nasce ele é inserido na família. A família tem um papel importante nisso de proteção, de dar significado para a vida. Papai, mamãe, cada um no seu papel, dá uma direção, né? O pai geralmente dá a direção de destino, de apoio, de caráter. A mãe tem aquele lado mais afetivo, cada um no seu papel. Quando nascem os filhos, deveria ser esse local onde nós somos firmados, formados, para que depois a gente possa dar sequência nessa história. Mas a família muitas vezes ela é bombardeada e ela então tem as suas rupturas, tem as suas brechas, e nessas brechas, essas legalidades, o inimigo entra e ele procura fazer das nossas fragilidades ou das nossas deformações uma grande arma para nos ferir, tá? Então, o nosso estudo, o nosso compartilhar no decorrer desses dias, dessas semanas, nós vamos tomar por base uma família, tá? Eu queria tomar por base ou como referência para os nossos estudos a família, uma família que a Bíblia relata todos os seus problemas, os seus desafios, as suas deformações, mas também a Bíblia mostra como ser curado nessas deformações. Há muita coisa que vai ser confrontado e você vai notar que naquela família bíblica que houve aquela deformação, aquela ferida, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você e com a sua família. Nós vamos analisar a família de Jacó, tá? O texto base está em Gênesis capítulo 37, versículo de 1 a 3, para esse dia, para a rejeição, o tema da rejeição. Eu vou ler para você e você presta atenção, olha o que diz. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda muito jovem. Ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E ele trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar, uma túnica colorida, de mangas compridas. Para o estudo de hoje, esse vai ser a primeira base para a gente estar analisando. Eu queria orar nesse momento para que venha aquilo que o apóstolo Paulo escreve em Efésios, que venha sobre no nosso entendimento um espírito de revelação e de discernimento. Vou orar agora. Pai, no nome de Jesus, aonde esse vídeo estiver chegando, aonde ele chegará, Pai, depois de gravado, que o Senhor possa usar, Pai, não simplesmente as minhas palavras, mas a palavra do Senhor para trazer ressurreição e vida, trazer cura ao coração de todos aqueles que estarão ouvindo. Eu, Pai, peço ao Senhor agora que o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso entendimento esteja cativo à obediência de Cristo Jesus e da Tua palavra, Deus. Porque a Tua palavra é viva e eficaz, e ela é capaz de
de fazer divisões, de discernir também as intenções do nosso coração. Que seja um tempo agradável, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. À medida que você for entrando, vai colocando aí a cidade da onde você é. Tá? Um abraço a todos, a paz do Senhor. Jacó era filho de Isaque com Rebeca. E Jacó tinha sobre a sua vida a promessa de Deus dada a Abraão. Tinha como irmão Esaú, os quais eles eram gêmeos, mas a bênção da primogenitura, do primeiro filho, da porção dobrada, pertencia a Esaú. Jacó teve problemas no seio da sua família. Logo cedo ele usurpou a primogenitura do seu irmão. Ele enganou o pai com auxílio da mãe. Quando tudo veio à tona e descobriu, ele tornou-se um fugitivo. Ele foi morar na casa de um homem por nome de Labão. Esse homem veio a tornar-se o seu sogro. E nesse desenrolar da história de Jacó, ele apaixonou então por uma das filhas, e o sogro era um trapaceiro e conseguiu ludibriar Jacó. E ele então teve que trabalhar muitos anos até que ele pudesse ter o direito e a posse da sua esposa. Jacó então tornou-se fugitivo e trabalhou muitos anos por um objetivo. Apesar de tudo isso, da história de Jacó, a sua história, ele teve um encontro com Deus. E Deus então o confrontou com o seu caráter, com a sua identidade, e mudou o nome dele. Ele então tornou-se Israel. Jacó significa trapaceiro, enganador. Israel significa príncipe de Deus. Isso é para mim e para você. Deus deseja trocar a nossa identidade aonde há deformação. Jacó, na sua poligamia, ele constituiu-se em família, e o resultado foi uma série de sérios problemas domésticos dentro de casa, o que nós vamos ver a partir desse estudo, tá? A palavra rejeição no dicionário Aurélio, ela significa lançar fora, repelir, recusar, repudiar. Rejeição, na sua parte prática, ela é preferir outro ser colocado em segundo plano. Quando a rejeição entra no coração do homem, ela se instala ali e tem umas consequências danosas. Causa na pessoa rejeitada uma autoimagem negativa. A pessoa começa então a perder a sua identidade. Causa complexo. A pessoa começa a não se aceitar, a não corresponder àquilo que ela realmente é. Essa condição de rejeição, ela entra e ela não avisa. E o inimigo, ele tenta fazer isso o mais cedo possível na história de um homem e de uma mulher. E esse mais cedo, ele pode começar bem cedo mesmo, talvez já do ventre da mãe. A rejeição na família de Jacó, que foi instaurada, nota-se nesse texto que nós lemos em Gênesis capítulo 37, especialmente o versículo 3, a parte A, que diz que Jacó amava mais um dos seus filhos, a José, do que os demais. É interessante notar que os momentos importantes da nossa existência, ela marca a nossa memória, ela nos põe numa condição de discernir aquilo e viver aquele momento de uma maneira intensa, seja esse momento ruim ou seja esse momento bom, tá?
E os momentos que marcam a nossa existência, sejam eles bons ou ruins, fazem com que as nossas atitudes em relação aos outros também marquem a vida dos outros. Foi assim com Jacó. José foi um filho da sua velhice, e isso marcou a história de Jacó. Você consegue imaginar isso? Jacó sendo velho, né? Ele e a sua esposa com dificuldades em gerar filhos, e de repente vem a boa notícia de que a esposa está grávida. E eles esperam ansiosamente o nascimento daquela criança. Você consegue imaginar comigo isso? Toda a dificuldade de uma gravidez, de uma senhora já de idade, o perigo de perder aquela gestação, mas enfim, nasce a criança e ela nasce sadia, bonita. Aquilo alegra o coração dos pais, em virtude de todo um pano de fundo. José, ele foi pai nessa velhice, isso marcou a história dele. E muitas vezes essas coisas que a gente recebe com tanta luta, no caso especialmente de Jacó, ele faz com que a gente queira, de uma maneira exagerada, proteger, agradar, demonstrar gratidão por aquele bem que nós recebemos. Muitas vezes essas preferências, elas se expressam com palavras, com ações, com presentes. Foi o caso aí de José, que foi filho de Jacó já na sua velhice. E o pai e a mãe protegeram ele e foi muito grato a Deus com aquilo e expressavam essa gratidão, esse amor, presenteando José. Em Gênesis 37, 3, a parte C, diz que ele fez uma túnica colorida, bonita, de mangas compridas, e deu a José. Essas ações, elas marcaram a vida de José também. E na nossa família isso também pode começar com fatos tão pequenos dessa forma. Muitas vezes dentro da nossa família nós somos o objeto de rejeição. Em outras ocasiões nós somos aqueles que rejeitamos alguns membros da família. É importante a gente identificar onde nós nos encaixamos nisso. A rejeição, ela se expressa e tem causas, consequências desastrosas. O pai nem pensava que ele fazendo isso com José, o filho caçula, ele viesse a nascer no coração dos outros filhos, dos irmãos de José, essa dificuldade chamada rejeição. Olha que interessante. O que é rejeição? É a deformação da sua identidade, é a deformação da autoimagem. Nós fomos criados com duas coisas importantes que Deus colocou na nossa vida. Uma você lê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a parte A, quando Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não é que nós vamos olhar no espelho e vamos ver o reflexo no espelho e você falar para você mesmo assim: ó, eu sou a cara de Deus, literalmente. Mas o que Deus queria dizer é que Ele queria e deseja, e essa é a obra redentora de Cristo, que o caráter de Deus fosse impregnado no homem. Esse caráter moral, esse caráter Deus quer que eu e você tenhamos. A ideia de Deus foi isso. Por isso que ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E também você pode ler que com a imagem e semelhança que Deus colocou em nós, os atributos que Ele desejava em nós, Ele também deu um destino. Ele deu uma identidade e Ele deu um destino. E diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 12, a parte A,
que nós fomos criados a fim de sermos para o louvor da glória de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança, identidade. Para o louvor da glória de Deus é o nosso destino. É muito importante você entender isso. Isso não mudou. O coração de Deus deseja isso para mim e para você. Sermos a imagem e semelhança dele e sermos para o louvor da glória dele. Deformar essa imagem e semelhança é o objetivo do inimigo. E ele trabalha incansavelmente para aquele, eu e você, que nascemos para o louvor da glória de Deus, sejamos deformados nessa imagem. E a Bíblia diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo. O diabo ele não está interessado basicamente no teu carro, na tua casa, no teu emprego. Ele está interessado em sentar no trono de Deus. Ele está interessado em receber honras que pertencem a Deus para ele. Ele está interessado em destruir ou desfazer ou arranhar ou manchar tudo aquilo que representa glória e honra para Deus. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança para a glória de Deus. E esse é o objetivo do inimigo. É deformar-nos de tal forma que quando os outros olhem em nós, eles possam falar assim: não é a imagem de Deus, não é o louvor de Deus. E isso inclusive no reino do Espírito. Obrigado mais uma vez pela presença de cada um, tá? Vai colocando a sua cidade aí e nós agradecemos a presença e a participação de vocês. Qualquer pergunta que você queira fazer, pode lançar, que eu estou do meu lado com a Bruninha, minha filha, e a pastora Solange também, que vai estar me auxiliando, fazendo algumas leituras aqui. Faz algum comentário que a gente vai depois abrir uma brecha para a gente estar compartilhando com vocês. Por que muitas pessoas têm a autoimagem negativa ou têm a sua identidade deformada? A principal razão de uma imagem negativa, eu chego a dizer, como diz também, e essa parte num livro que eu acabei lendo, é que falta uma coisa que chamamos de amor fundamental. Muitas pessoas têm a imagem deformada, a identidade deformada, porque falta na vida dela, ela não recebeu aquilo que chamamos de amor fundamental. E o amor fundamental é o amor da família. A maioria tem a sua imagem negativa por causa disso. Quando somos criados de forma que não experimentamos esse amor familiar, o amor fundamental, e eu gostaria de destacar para você que eu não estou falando de amor de uma forma assim de retribuição, eu te amo porque você fez alguma coisa para mim, eu vou te amar enquanto você corresponder a esse relacionamento. Eu estou falando de um amor que ele é de entrega, é um amor do caráter de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, é o amor de Deus, o amor ágape, que se entrega, que faz, que se move em direção ao outro. Quando nós não experimentamos esse amor fundamental, esse amor de família, esse amor de Deus, essa imagem de Deus dentro da família, por aqueles com os quais nós deveremos receber, a gente necessariamente, ou vamos dizer assim, geralmente agimos de duas formas. Ou nós agimos com ira, quando nós não recebemos, com ira ou raiva, e nós atacamos o mundo que não nos criou bem. Nós atacamos a nossa família, nós atacamos o próximo. É uma forma de reação quando eu não tenho esse amor depositado em mim, eu não recebi isso no meu crescimento, no meu desenvolvimento. Então eu ataco, eu sou agressivo, tá? Ou então é o contrário, eu começo a
a ter um caráter de medo, de temor, fugindo dos confrontos sociais, dos relacionamentos sociais, escondendo, me defendendo. Enquanto um ataca, o outro engole, né? É aquele negócio de engolir tudo, não responder nada. Há uma destemperança, ou um lado ou outro, quando o amor fundamental não está inserido, não está amadurecido. Eu não recebi isso. E isso deveria receber, então, no seio das nossas famílias. As causas desse mover, ela se expressa de algumas formas que deveria ter no seio da família. Uma delas é que falta palavras de afirmação verbal. Ou seja, a gente, através da nossa voz, transmitir ao outro, aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, às pessoas que têm em nossa volta, a palavra de afirmação verbal. É dizer assim: eu te amo, você é uma bênção, é tão bom estar ao teu lado. Então a falta disso gera em nós uma deformação de imagem. Muitos de nós fomos criados dentro dos nossos lares. Eu comumente ouço isso como pastor, nos aconselhamentos, de às vezes pessoas falarem assim para nós: eu nunca ouvi do meu pai ele falar que me ama. O interessante é que, se você ouve isso de um adolescente ou de uma criança, é uma situação, mas às vezes nós, no compartilhar, nos aconselhamentos, a gente ouve isso de gente já de idade madura, que já constituiu família. Eu nunca ouvi do meu pai a palavra eu te amo. Eu nunca ouvi da minha mãe, da boca dela, dizer que me ama. Então nós temos restaurar isso. A palavra, a falta de afirmação verbal fere a sua identidade. Outra coisa é a afeição, a falta de afeição física saudável. De receber beijos, abraços, andar de mãos dadas, né? O toque saudável. Saudável. O que ocorre é que nós, inseridos dentro dessa sociedade chamada família, muitos de nós não recebemos isso. E hoje nós estamos numa geração que é bem ferida quanto a isso. E nós vemos nos jornais, na TV, nos noticiários, alguns agressores, por exemplo, que trabalham a questão de abuso infantil, violência doméstica. E isso, a raiz não está aí. Às vezes a raiz está lá atrás, que essa pessoa, nesse ambiente de amor fundamental, ela nunca foi tocada de maneira saudável. Às vezes ela foi violentada, espancada, né? A violência verbal e a violência física. Um terceiro item que engloba dentro da família, do amor fundamental, é a falta de investimento pessoal. Ter um tempo pessoal de qualidade. Ser gentil, né? Transmitir isso dentro do seio da família traz amadurecimento, mas a falta disso gera uma dor dentro do coração do ser humano. Muitas pessoas acham que precisam alcançar certo padrão de comportamento, atitude, etc., para se sentir aceita pelos outros ou por ela própria. Isso ocorre muito. Eu vou tomar um exemplo assim, bem popular, que na maioria das vezes é quem trabalha com essa linha de atendimento pode testemunhar isso. Na maioria das vezes ocorre com pessoas que, por exemplo, que lutam com a questão dos vícios das drogas, né? Do álcool. O álcool como sendo uma droga aceitável, legalizada, e ela é muito fácil de entrar nesse tipo de comportamento que eu te falo. Ou seja, eu tenho a minha autoimagem
negativa, eu não me aceito, a rejeição entrou em mim por causa da falta de amor fundamental. Aí eu vou para outra sociedade que é dos relacionamentos de amizade, e nesses relacionamentos de amizade a gente monta-se turma, e nessas turmas de repente há o uso da droga, e eu não quero fazer parte disso, mas para eu ser aceito no meio do grupo, eu acabo participando. E aí vira um caminho de morte. E isso acontece fatalmente. Então a pessoa com rejeição, ela vai entrar por esse beco e dificilmente ela vai sair, a não ser pelo poder de Deus e pela instrumentalidade que Deus faz através de mulheres que tem uma palavra de direção. O resultado dessa imagem negativa é que muitas vezes nós não gostamos de nós mesmos. Afeta todas as nossas decisões e atitudes. Às vezes a gente cria uma máscara de alegria, está sorrindo para todo mundo, mas dentro de nós é tristeza. E manter essa máscara suga a nossa energia emocional e suga de tal forma que a gente vai se corroendo por dentro. Então eu não gosto de mim mesmo. Como eu não gosto de mim mesmo, eu terei dificuldade de aceitar e gostar de outros. Eu não vou conseguir aceitar os demais, o próximo. E se eu não aceito o próximo, eu me torno crítico e julgador. Há muitas deformações de caráter que a pessoa ela é muito julgadora, né? Ela quer julgar todas as atitudes, todas as coisas, de todas as formas. Se você põe um vaso num canto e aquele vaso é de uso comum e você põe num canto diferente, a pessoa ela vai começar a julgar. A pessoa vai começar a julgar a sua maneira de ser, de falar, a sua cultura. Então, quando eu não me aceito, eu também não aceito os outros, porque eu não consigo ver nas pessoas o bem delas, porque elas são vitoriosas, eu não consigo ver essas coisas na vida delas. Os outros não podem ser vitoriosos porque eu não sou vitorioso, porque eu tenho um problema de rejeição. Se eu não gosto de mim mesmo, eu não aceito a mim mesmo, dificilmente eu vou aceitar Deus e as suas perspectivas sobre mim. Nós não conseguimos ter fé, a fé de ação, a fé de salvação, a fé para andar por fé, nós não conseguiremos, porque nós não aceitamos a nós não aceitamos os outros e não teremos aceitação, não vamos aceitar Deus e as perspectivas dele sobre mim. Mantemos as nossas mentes divididas em tudo que vamos fazer. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo de 5 a 8. A pastora Solange vai ler, você vai ouvir, tá? Olha o que Tiago escreve a respeito desse tema. Mantendo a mente dividida. Quem tem rejeição tem mente dividida. Pastora Solange vai ler para nós. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura. E se lhe é dada, peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pensem tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Prestou atenção no que Tiago diz? Ele diz que esse homem, ele tem a mente dividida, ele é inconstante, ele não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, ele sempre está duvidando das coisas, né? E Tiago diz assim que esse homem, ele não consegue ter nada da parte de Deus. Ele não consegue porque a perspectiva dele em relação ao que Deus pensa dele, ela é deformada. Consciente ou não, quando nós temos problema com rejeição,
nós acreditamos que Deus errou ao nos desenhar, a nos fazer, tá? Com essa máscara da autoimagem negativa, a rejeição toma conta do nosso ser. Aí o que acontece? O Espírito Santo se entristece, vendo que estamos bloqueados quanto ao andar segundo o seu propósito e vivemos como verdadeiros filhos do Pai Eterno. A rejeição acaba corroendo a minha vida e a vida dos outros, principalmente os membros da nossa família, acabando sendo obstáculo também, a rejeição acaba sendo obstáculo também com a nossa vida com Deus. Nós não vamos ter a face descoberta, porque vamos usar uma máscara e não vamos conseguir ver a glória de Deus e sermos transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. Vou repetir, com o uso da máscara da rejeição, nós não conseguimos ter o nosso rosto descoberto para ver a glória de Deus. E a glória de Deus refletida em nós, ela vai nos transformando segundo a imagem de Deus, com uma glória cada vez maior. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. Vamos ouvir? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, nós com o rosto descoberto, refletindo a glória de Deus, nós somos transformados em glória na imagem como pelo Espírito Santo. Isso é tremendo, querido. A rejeição tira essa bênção da sua vida, tá? A rejeição tira isso. Deus abençoe. Vai entrando e colocando de qual cidade você está falando, tá ok? Quando eu tenho ou sou instrumento de rejeição, como é que eu recebo a cura em relação a isso? Como superar a rejeição? Quando eu tenho esse problema na minha vida, eu preciso entender a minha verdadeira identidade. Isso é você olhar para dentro de você, entender a sua verdadeira identidade. Você vai precisar expressar essa identidade. Depois você vai precisar entender o propósito de Deus para você. Entender a minha verdadeira identidade é uma visão interior. Aí eu expresso essa identidade, tá? E aí eu também tenho que entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Isso é uma visão exterior, para que Ele me use adiante. E também eu tenho que estender os propósitos de Deus para aquelas pessoas que estão em minha volta. Entender a minha identidade, expressar a minha identidade, tá? Entender o propósito de Deus e estender o propósito de Deus para as pessoas em minha volta. Vamos procurar entender um pouquinho qual é a minha verdadeira identidade. Quase todos os papéis que Cristo desempenhou quando ele veio à Terra, ele serve para mim e para você. Talvez excluindo o papel redentor, né, porque ele veio para ser o redentor, o remidor, o salvador do mundo e da nossa alma. Esse não há como eu exercê-lo, né? Porque ele já foi feito sacrifício redentor por mim e pela sua vida. Mas os demais papéis, muitos deles, eles servem para mim e para você. Olha que interessante o que está escrito lá em Marcos capítulo 1, versículo de número 11. Marcos capítulo 1, versículo de número 11. Vamos ouvir? Então se ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Então se ouviu uma voz dos céus
que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Olha que interessante, há pouco eu disse que a rejeição ela entra na nossa vida por falta de amor fundamental, o amor de família. Olha que coisa linda o que ocorre nesse texto de Marcos capítulo 1, versículo de número 11. Deus, o Pai, falou a Jesus Cristo, o Filho, antes dele começar o seu ministério, quando ele foi batizado. O Pai dos céus falou para o Filho: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Nessa expressão de Deus, nós podemos ver aquilo que eu falei há pouco. O amor fundamental sendo impregnado, ministrado pelo Pai na vida do Filho, por Deus na vida do seu Filho Jesus Cristo. Olha a primeira expressão de amor fundamental nessa frase. Olha o que Deus, o Pai, falou para Jesus Cristo, o Filho. Este é meu filho. Essa expressão comunica uma identidade. Meu filho. Comunica que uma pessoa, que aquela pessoa pertence a alguém. Comunicou que Jesus Cristo pertencia a Deus como filho. Não é um papel que serve em alguns contextos. Essa expressão de identidade também serve para nós. E não é um papel, é uma identidade. É maravilhoso saber que pertencemos a um Pai maravilhoso. E que deseja, o coração do Pai deseja que todo mundo saiba que nós somos os seus filhos. Isso, quando isso é expressado, quando isso é transmitido, gera um sentimento profundo de segurança, de aceitação e de respeito. Por isso, querido, presta bem atenção, o papel importante dentro de uma família, de ao se dirigir com palavras no seio da família, nós expressarmos uma identidade sadia. É tão interessante que a palavra de Deus diz, outro dia eu ministrei isso num casamento, eu falei assim, que Deus chamou a criação do homem e da mulher, ele chamou pelo nome de Adão. Macho e fêmea os criou, e os chamou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Quem deu nome à mulher, quem chamou a mulher de Eva, não foi Deus, foi o Adão macho. Ele então deu esse nome a Eva, né? Deu o nome de Eva à sua mulher, mãe de filhos. Quando Adão fez isso, ele transmitiu uma identidade para ela. Por isso que quando nós falamos e chamamos os nossos filhos de filhos, tu és o meu filho, minha filha. Você está transmitindo uma identidade. Quando você chama o seu cônjuge por uma identidade, por amor, por aquele gesto de carinho que você tem com ela, ou com ele, né? Você está transmitindo uma identidade. Quando você também fala algum nome pejorativo, destrutivo, você também está transmitindo uma identidade. Às vezes, dentro do seio das nossas casas, né, isso ocorreu em muitas famílias, com a minha, talvez com muitos que estão nos ouvindo hoje. Presta atenção. Você recebeu uma palavra que transmitiu uma identidade para você. Às vezes você não era um bom aluno.
e de repente, no auge de um nervoso, de uma crise, o teu pai, a tua mãe te chamou, por exemplo, permita-me essas palavras: você é burro. E você carrega isso até hoje. Você é feio. Isso é identidade. Isso é identidade. O pai queria que o filho soubesse. O pai, Deus, queria que Jesus Cristo soubesse que ele era filho. Deus quer que você saiba que você é filho dele, que ele tem uma identidade para você. Olha a segunda expressão de amor fundamental. A primeira transmite uma identidade. A segunda, ele diz assim, ó: tu és o meu filho amado. Uma afirmação verbal. Antes de Jesus começar o seu ministério, o Pai quis que ele soubesse que ele era amado. O Pai, para o Pai, era mais importante que Jesus soubesse disso, entendesse isso, do que o resultado da obra que ele ia fazer, da estratégia que ele ia tomar, independente do ministério que ele ia desenvolver. Antes de começar o ministério, o pai queria que o filho soubesse que ele era amado. Antes de qualquer situação na sua vida, independente do que você faça, independente de como você desenvolve a sua vida, independente da sua carreira profissional, da sua formação acadêmica, nada disso, querido, é tão importante para Deus do que você entender que você é filho e que você é amado por Ele. Esse momento crítico do ministério de Jesus, onde ele iria assumir o ministério, ia trabalhar, o Pai enfatizou para Jesus, o Filho, o seu amor, a sua aceitação e o seu respeito. E o seu respeito. Eu acho, eu penso, eu sempre ilustro dessa forma nas células do pequeno grupo com esse tema, nesse bloco, de ser amado, de se sentir amado, de ter expressão de amor. Eu sempre ilustro assim e falo assim, é bem distante comparar o que eu vou falar com o amor de Deus para com os seus filhos, para com o seu filho Jesus Cristo e para com nós, os seus filhos. Mas eu não sei se você já teve essa experiência de ir num presídio. Eu nunca entrei num presídio. Eu apenas ouço falar de como é entrar num presídio, de como é visitar uma pessoa que está lá dentro. Mas eu já vi externamente aquele aglomerado de pessoas para visitar alguém que está dentro de um presídio. E no meio daquela multidão, geralmente você vê muitas senhoras, já avançadas na idade, com aqueles vestidos longos, saias longas, cabelos brancos, a pele enrugada pelo tempo, muitas delas com um coque, faz o coque os seus cabelos, e ela vai entrar lá dentro daquele presídio. Porque lá dentro daquele presídio, muitas dessas mulheres têm o seu filho lá dentro. E muitos desses homens que estão lá, ou mulheres, eles cometeram um deslize, muitos deles um deslize grave. Às vezes mataram, estruparam, roubaram, bateram, foram cruéis. Essa mulher vai lá dentro visitar o filho. Presta bem atenção. Hoje é menos, mas antigamente, quando alguém ia fazer uma visita dentro do presídio, havia toda uma vistoria. E era séria a vistoria. Você se despia de toda a roupa. Eles, os seguranças, os agentes penitenciários, eles tocavam em você. Eles pediam para você fazer determinados movimentos, para que inclusive eles pudessem ver situações da sua intimidade.
Aquela mulher está lá na fila, ela passa por isso. Às vezes uma senhora já de 60, 70 anos, 80 anos, o filho não sabe nem quando aquele rapaz vai sair lá de dentro. Ela passa por tudo isso. E ela vai lá ver aquele filho. O que leva uma mulher a ir lá ver aquele filho? Ele matou, ele estrupou, ele feriu uma família. Mas ela vai lá. Ela vai lá porque ela ama. Ela ama, independente de quem ele seja. Ela pode não gostar, aceitar aquilo que ele cometeu. Mas aquele homem ou aquela mulher que está preso ali pagando pelos seus delitos, ela ama. Ela ama. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para dar a vida eterna. Ele entregou o seu Filho por amor. A terceira expressão que coloca ali é que tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, de quem eu me agrado. Jesus não havia começado o seu ministério, mas o Pai tinha prazer nele. O prazer do Pai não dependia do trabalho de Jesus. Jesus não tinha que ganhar o sentido de ser aceito. Não tinha que se esforçar para conseguir o agrado do seu Pai. Jesus, antes do primeiro milagre, do primeiro ensino, antes de qualquer coisa que Jesus fez, o Pai deixou muito claro que Jesus era amado, que Jesus era aceito, que Jesus era respeitado e que a vida dele era preciosa para o Pai. É assim que Deus te vê, querido. Pode ser que dentro da tua casa, lá pelo materno, pelo paterno, você foi ferido. Talvez lá dentro da sua casa, por um irmão ou uma irmã, você foi abusado. Talvez muitos até não tiveram a oportunidade de ter uma família. Há muitas histórias de pessoas, crianças que foram abandonadas, foram criadas em orfanatos. Outros foram criados na rua. Outros foram criados por pais e mães adotivos. E muitas dessas histórias trouxeram dor, trouxeram feridas no caráter e na alma dessas pessoas. Talvez eu estou falando agora e alguém que está aí conosco, ele passou por isso. E a história da sua vida tem sido dessa forma. Mas eu quero deixar uma palavra para você. Você é filho. Você pode ser filho. Deus te ama e a sua vida é preciosa para Ele. Troque toda essa ferida pelo amor de Deus. Troca toda essa ferida pela cura de Deus. Olha que coisa linda que tem na palavra de Deus a respeito dessa autoimagem negativa que às vezes você carrega. Olha o que Deus fala sobre nós. Olha o que Deus pensa de mim, de você. Olha, presta atenção que eu vou ler. Olha a expressão de Deus, daquilo que Ele vê, que Ele quer transmitir, que Ele quer restaurar em você. Olha só que interessante, nós precisamos verbalizar isso dia após dia, até que isso seja vida na nossa vida. Alguns exemplos que tem na palavra de Deus, vou dar apenas 5 exemplos. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13, a parte A. Deus diz que eu sou o sal da terra. Ele diz lá, vós sois o sal da terra, dá sabor, fazer diferença. Diz também no capítulo 5 de Mateus 14a, eu sou a luz do mundo. Ele disse, Jesus disse
Vós sois a luz do mundo. Olha outra coisa, João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas todos os que o receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Ó querido, que tremendo. João capítulo 15, versículo 15, a parte B, diz assim: antes eu vos tenho chamado amigos, eu sou amigo de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 18: fostes libertos do pecado e vos tornastes servos da justiça. Este é o pensamento que Deus tem sobre a sua e a minha vida. O nosso relacionamento com Deus é uma crescente. Ele nos chamou de servos, Ele nos chama de amigos, Ele nos torna filhos. Ele fala para mim e para você essa identidade. Deus quer que você tenha a sua identidade restaurada. Jeremias capítulo 29, versículo 11, na Bíblia Viva, diz o seguinte: quem sabe dos planos sobre vocês sou eu mesmo. São planos de bem, não são planos de sofrimento, e eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz. Esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Você precisa entender isso, entender que tem coisas, querido, que fogem ao seu controle, que te machucaram, mas também tem cura de Deus. Eu preciso aceitar com alegria e entender que existem aspectos da minha vida que estão fora do meu controle e requerem que eu os veja como ingredientes para ser a imagem e semelhança de Deus. Alguns têm um complexo tão interior e profundo porque eles questionam e são deformados por causa da história dos seus pais, por causa do momento da sua história agora, por causa da sua cor, da sua raça, do seu sexo, da sua ordem de nascimento, dos seus dotes físicos. Talvez você tenha rejeição por causa dos seus irmãos e irmãs, que nem José, rejeição por causa da história do seu passado. Quando eu entrego a minha vida a Ele, e sou submisso a Ele, cheio do Espírito Santo, Ele me cura, e Ele pode cumprir um propósito sobre a minha vida e sobre a sua vida, e ainda sermos instrumento na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu queria ministrar isso, e estamos encerrando, entendendo algumas coisas. A família de Jacó passou por essa crise de rejeição e gerou outros sentimentos. Um próximo nós vamos ver semana que vem. Mas eu preciso entender que Deus tem cura para mim e para você. Que todas as coisas que ocorrem conosco, segundo Romanos 8, 28, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu amo a Deus. Então as coisas que ocorrem comigo vai ter um propósito. E esse propósito Deus vai usar para manifestar a glória dele. Eu preciso mudar algumas atitudes em relação a tudo que eu sai da minha boca, daquilo que eu cometo, mudando a minha mente, a minha maneira de falar, mudando os meus comportamentos, não entrando debaixo de um jugo aonde vai alimentar essa autoimagem negativa, evitando relacionamentos que ferem o meu caráter e a minha imagem. Um exemplo claro que você pode usar, de repente você substituir algumas palavras que saem da sua boca. Talvez você trocar aquilo que tradicionalmente nós falamos, e como um personagem de TV também fala
categoricamente dizendo, ô coitado. Porque em vez de falar para os outros coitado, a gente não pode falar abençoado? Por que eu não posso falar do meu salário, dos meus rendimentos, que às vezes eu entendo que eles são poucos, em vez de eu chamá-los de mixaria, eu chamá-lo de bênção, de provisão? Por que você, a partir de hoje, a começar em você, de ministrar o seu interior com a palavra de Deus, você também ministra a palavra de Deus na vida da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos? Às vezes, a tua descendência está vivendo a mesma história que você viveu. Talvez os teus filhos estão vivendo a mesma história que você viveu. E vão chegar os teus netos, e se não bastar, e se não der um basta, pode ser que os seus netos vão viver a mesma história que a sua. Presta bem atenção. As bênçãos do Senhor alcançam as nossas gerações. A bênção do Senhor alcança as nossas gerações, as nossas descendências. Eu creio nisso, querido. Ore pelas pessoas. A união e a unidade é que traz vitória. É que traz vitória. Uma outra coisa e última que eu quero falar é que em muitas situações eu não consigo vencer algumas deformações sozinho. Talvez eu preciso de ajuda. E esse precisar de ajuda implica em você buscar alguém da parte de Deus, um homem e uma mulher de Deus, que possam ser instrumentos de sabedoria para caminhar contigo por um período. A rejeição estraga a tua imagem. E se você não tiver a imagem restaurada, ela for deformada, você não chega a um destino. Você não vai cumprir o propósito de ser para o louvor da glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Se ainda tiver algum comentário ou pergunta, pode lançar aí nos comentários aí, que nós compartilharemos com vocês, tá? Eu quero agradecer a presença de todos que estão aí juntos, né? Ouvindo. Obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Gabriel. Tá? A pastora está me falando a coisa aqui. O que, pastor? Gabriel. Isso, nós temos a Heloísa Feitosa, o Gabriel. A Fátima Nabas. Deus abençoe, filha. A Luciana. A Cleia. A Cleia. A Lu. Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Luciana de Dracena. A Luciana lá de Dracena, a Heloísa, né, do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Passou aqui também Marilce de Prudente. Marilce lá de Prudente. Passou também o pastor Renan de Porã. Deus abençoe. O Jonathan. Moacir. Jonathan aqui de Marialva. Quem? Moacir. Moacir Sartori. Deus abençoe, querido. Tá? Jonathan já falou. O Jonathan. A Zilda também aqui de Marialva. Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela tua participação aí, tá? Tem alguém que quer fazer algum comentário? É só lançar aí. Se você precisar de ajuda, precisar de alguém que possa te auxiliar nessa caminhada, procure ajuda, tá? Um homem e uma mulher de Deus, tá ok? Precisando também, nós estamos aqui
à disposição, é só você mandar um recadinho para nós podemos estar compartilhando junto uma palavra de bênção. Pedido de oração. Deus, se você tiver também pedido de oração, pode fazer, que nós estaremos orando, tá? Marcela também. A Marcela também esteve conosco, está conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Elô, pelo carinho. Isso. Vamos encerrar com uma oração, então. Queridos, na próxima sexta-feira eu quero trabalhar um outro tema, ainda baseado na família de Jacó, tá? Eu queria que você separasse um momento para isso. A nossa programação é para sexta-feira que vem, tá? Independente de estarmos em quarentena, né? Mas nós vamos procurar trabalhar sextas-feiras às 20 horas, um outro tema durante umas 6 ou 7 semanas, tá? Contamos com a oração de vocês e também agora nós vamos estar orando por todos aqueles que receberam essa palavra e aqueles que ainda vão ouvir e ver essa ministração, tá? A pastora Solange vai estar orando, encerrando o nosso momento aqui, tá bom? Pai, nós queremos agradecer, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, o Teu cuidado e também, Senhor, pela palavra que foi lançada nos nossos corações nessa noite. Queremos, Pai, no nome de Jesus, abençoar cada um que entrou, Senhor, nessa live. Senhor, cada família, Senhor, cada necessidade, que o Teu Espírito Santo venha consolar, que o Teu Espírito Santo venha fortalecer cada um, cada família representada. Nós abençoamos cada um, as necessidades, Senhor. Se tiver alguém, Senhor, que está angustiado, que está enfermo, que o Senhor venha tocar com a Tua cura, com o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Queremos declarar sobre a vida de cada um dos nossos irmãos a Tua paz, a Tua bênção, Senhor. E colocamos também diante do Senhor esse tempo que nós estamos vivendo, Senhor, porque nós sabemos que é um tempo também especial para que nós possamos chegar mais ao Senhor, nos achegarmos ao Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, guarda a nossa nação, Senhor. Guarda, Senhor, guarda a nossa terra, Amém. As nações vizinhas também. Nós abençoamos, Senhor. Declaramos a paz do Senhor sobre toda a família, as famílias da terra, a família da nossa nação, os nossos irmãos que estão conectados, Senhor. Que a Tua bênção seja com eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. A Rebeca também entrou agora. Deus abençoe, Rebeca. Eu acho que a Rebeca está lá na Espanha. Gente, vamos orar pela Rebeca, né? É um momento difícil lá na Espanha. Ela é missionária da Jocum, está lá na Espanha, enclausurada. Vamos estar intercedendo as suas orações. Lembre da Rebeca. Também dá um alô, que eu não posso esquecer, né, do nosso irmão Reinaldo Pires, que é lá de Campo Mourão. Campo Mourão tem um momento muito especial na história da minha vida, porque lá nós ministramos o Papo de Homem, já fomos lá algumas vezes, também ministrar. Que Deus abençoe. A Naurilândia também está aí online, que Deus continue abençoando vocês, tá? Até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir, com uma célula da restauração online, tá? Aguarde um momentinho que logo você vai saber o tema da próxima. Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida, em nome de Jesus.